Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um bom fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a história de Jairo. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve no canal. 1, 2, 3, já. Pausou. Já se inscreveram? Ótimo, muito obrigado. Curtiram o vídeo? Muito bom. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando ele acabar. E quem quiser comentar, fica à vontade também. E agora vamos fazer uma oração antes de começar. Queridos amados, que o Espírito Santo me tome neste momento e que fale através de minha boca, que faça com que as pessoas que estão me ouvindo e eu também aprendamos tudo que devemos aprender, pôr em prática para nos envolver e ficar cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais purificados, santificados, para podermos, na hora que o nosso bom Filho Jesus Cristo retornar para nos buscar, estamos prontos, preparados e irmos para a vida eterna ao lado do nosso maravilhoso e glorioso Deus. Muito obrigado, meu Deus. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, a história de Jairo tem muito a nos ensinar. Por quê? Quem era Jairo? Vamos começar relembrando. Quem era Jairo? Jairo era o principal líder de uma sinagoga. Naquele momento, existia uma lei nas sinagogas, que quem aceitasse Jesus como Messias deveria ser expulso da sinagoga. Né? Então Jairo, ele tinha ouvido falar de Jesus, ele sabia das coisas que Jesus estava fazendo e tinha noção de que provavelmente Jesus era o Cristo, mas ele não poderia assumir isso publicamente porque ele seria expulso da sinagoga. Né? E aí o que acontece? Jairo tinha uma filha. E essa filha dele estava doente, à beira da morte. Ele então não pensa duas vezes em pedir socorro ao Messias, né? Ele vê Jesus chegando, aquela multidão acompanhando, e ele, por ser um líder de sinagoga, por ter um poder de autoridade, ele conseguiu abrir espaço entre a multidão, né, através da autoridade dele, de chefe da sinagoga, e chegou a Jesus. Ao chegar a Jesus, ele ajoelha, né, e pede insistentemente, agarrando nas vestes de Jesus, pelo amor de Deus, que Jesus vá e cure sua filhinha, ele fala, filhinha, quer dizer, é tudo que eu tenho, né, é o bem mais precioso que eu tenho, tudo que eu tenho, cura minha filhinha, pois ela está prestes a morrer, está muito doente, vem e cura minha filhinha, né. Primeira coisa, vamos parar aqui nesse ponto da história de Jairo. Quando ele fala vem, ele não está usando a humildade, mas ele está indo ele está usando o imperativo, ou seja, ele está mandando Jesus, vem, né? Jesus não respondeu nada e foi com Jairo. Mas estava muito difícil de andar, pois aquela multidão o cercavam. Em determinado momento, uma mulher surge na história, né? Ela tinha um sangramento que já durava 12 anos. Ela estava impura. E ela viu o Messias vindo. E ela creu no Messias. Ela creu que ele podia curá-la. Se ela tocasse em suas vestes apenas, ela ficaria curada da hemorragia que ela tinha há 12 anos. Ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, tudo que ela podia, e ninguém conseguiu resolver o problema dela. Então, ela, inteligentemente, provavelmente, como ela estava impura, ela estava ensanguentada, porque ela tinha uma hemorragia, e ela foi lá. E naquela época, nós temos que entender o contexto daquela época, né, a cultura. Uma pessoa que tinha um sangramento, ela estava impura, então as pessoas não tocavam nela. Então, quando viram aquela mulher ensanguentada, abriram passagem para ela.
E ela foi passando para que ela não tocasse ninguém, e ela chegou até Jesus e tocou as suas vestes, né? Aí quando ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada na hora. Aí Jesus para, pensa no desespero de Jairo. Ele estava desesperado que Jesus fosse curar a filha dele, estava prestes a morrer. E Jesus para. E ele diz: quem tocou em mim? Pois de mim saiu poder. Os discípulos dele estavam lá, falaram: Senhor, como é que você pergunta quem está mestre, quem está tocando o Senhor? Nós estamos cercados de uma multidão, né? Era uma procissão, né? Então estamos cercados, qualquer um vai ter tocado. Não, alguém tocou em mim e de mim saiu o poder, Jesus falou. E aquela mulher deve ter pensado: meu Deus, fiz besteira. Ela deve ter pensado: fiz coisa errada. Agora eu vou ser morta, vou ser apedrejada. Eu parei uma procissão que estava indo para a casa do chefe principal da sinagoga. Eu vou ser morta agora. E ela, com tanto medo, com tanto temor, ela chega a Jesus e fala: fui eu. Ele estava sangrando, conta a história dela para ele. Mas olha, 12 anos. E Jairo ali, querendo que Jesus fosse a mulher contando a história dela. Se não bastasse a mulher contando a história dela, Jesus começa a pregar ali também. Ele fala: vai, sua fé te salvou, vai com Deus, né? Não sei o que, começa a falar. De repente, enquanto Jesus falava, uma pessoa chega lá e fala para Jairo: Jairo, sua filha morreu. Né? Jairo cai de joelhos desesperado e rasga as suas vestes. Jesus ouviu Jairo. Estava acontecendo com Jairo. E ele falou para Jairo: Jairo, não se despede, levante-te, levanta-te. Creia que tudo vai dar certo. Jesus então começa a mostrar para Jairo quem é que manda. Compreende? Primeiro ele fala: levanta-te, já deu uma ordem nele. Depois ele fala: saiam da frente, abram um espaço e só me acompanhem Pedro, João e o irmão de João, Tiago Maior. Então foram os três, Jairo e Jesus, para a casa de Jairo. Aonde ficava a casa de Jairo? Atrás da sinagoga. E aí Jesus chega lá. Chega lá, tinha um monte de gente chorando. E Jesus diz: por que choram se ela não está morta, está apenas dormindo? Todo mundo ri com a sua de Jesus. Jesus, mais uma vez, impõe sua autoridade. Todos fora daqui. Ele fala: aqui dentro, somente os três discípulos, ele e os pais da criança. Do resto, fora. Todo mundo saiu. Uma pausa na história. Essas pessoas que estavam lá eram parentes? Eram pessoas que estavam chorando? Não. Era um grupo de pessoas que foram contratados, possivelmente pela esposa de Jairo, para como é que fala? Para chorar ali, né? No velório da menina. Então, como é que a gente sabe disso? Porque uma pessoa que está em sofrimento, a perda de alguém, ela não vai gargalhar como eles fizeram. Percebe? Interpretação do texto? Continuando a história. Aí Jesus vai até a morta e grita: Talita, cumi! Que quer dizer: menina, levanta-te. E aí a menina levantou e acordou. Né? E aí ele falou para não contar nada para ninguém do que tinha acontecido e falou para dar de comida, dar de comer a menina. Então você vê, quem começou mandando na história foi Jairo. Ele usou o imperativo: vem. Depois Jesus não falou nada, mas na hora certa ele pôs Jairo no seu lugar. Ele mandou na multidão, ele mandou nos discípulos, ele mandou na casa de Jairo e mandou até na morta. Levante-te, levanta-te, menina, levante-te. Né? Então, ele mostrou para Jairo quem é que mandava.
Jairo precisava aprender uma lição que muito ser humano hoje em dia também precisa aprender. Existem muitos Jairos por aí. Quem manda é Jesus. O Lula pode ser presidente do Brasil, o Trump pode ser presidente dos Estados Unidos, né? O rei Charles pode ser o rei da Inglaterra, mas quem manda é Deus. Quem manda é Jesus Cristo. Quem manda é o Espírito Santo. A Trindade é quem manda. E o poder maior é o do Pai, Deus Pai. Então, é eles quem mandam, e não esses reis. Deus tira o rei Charles lá do governo da Inglaterra a hora que ele bem entender. Ele tira o Lula do poder do Brasil a hora que ele quiser. Ele tira o Trump do poder do Brasil a hora que ele quiser. Quem manda é Deus. A vontade dele é que vai ser feita. Quem manda é Deus. Então, e Jairo aprendeu isso, né? Então, se depois de tudo isso, Jairo ainda não manifestasse que ele acreditava no Messias, não adiantava mais. Então você vê, Jairo era um chefe de sinagoga, um líder religioso da igreja da época. Como que ele pode renegar o Filho de Deus se ele pregava sobre Deus? Olha só, né? E quando o desespero apertou, ele foi correndo pedir socorro àquele que ele estava rejeitando como Messias, né? Que muito provavelmente, juntamente com outros da sinagoga, ele deve ter chamado Jesus de filho do diabo, que fazia aquelas coisas em nome do diabo, né? E aí agora ele vai lá e pede socorro para Jesus, né? Para você ver como a vida dá voltas. Tem muitos Jairos por aí que rejeitam Jesus, né? Mas na hora que o circo apertar, vão correr atrás dele. Só que Jesus também sabe falar não. Porque ele só atende aqueles que serem sinceros de coração. Jairo, quando foi chamá-lo, ele estava sendo sincero no que ele estava falando. Ele foi com toda a fé do mundo que poderia curar a sua filha, para salvar a vida dela, né? A menina que tinha 12 anos, segundo a história. Aí eu pergunto para você, percebeu uma coisa? A mulher sangrava há 12 anos, e a filha de Jairo tinha exatamente 12 anos. As duas histórias se cruzaram naquele instante, 12 anos depois, né? Não é à toa que está escrito na Bíblia. A gente tem que ver que coisas que se repetem na Bíblia não é à toa. Tem um significado por trás, né? Então, quando a gente estuda a história de Jairo, a gente vê que Jairo foi um homem que não sei se depois disso ele passou a seguir Jesus, né? Porque a Bíblia não vai falar mais dele. Mas, talvez ele seja um dos que estavam lá na crucificação de Cristo. Talvez ele fosse um dos que estavam lá a apedrejar Estevão. Ninguém sabe. Porque a Bíblia não fala mais de Jairo. Mas nós sabemos que ele era o líder da sinagoga. E quem foi que mandou crucificar Jesus? Ah, foi o sumo sacerdote Caifás com o sogro dele, o Anás, que era sacerdote. Sim. Mas você concorda que todos ali concordaram que ele deveria ser morto? Será que Jairo não estava lá naquela assembleia que decidiu pela condenação de Cristo? E aí eu pergunto para vocês, será que se ele esteve lá, mesmo sabendo quem Cristo era, porque ele viu o que ele fez pela filha dele, tudo mais, será que ele teria coragem de levantar e falar, eu não aprovo a nação desse homem, porque ele é o Messias, ele é sim o Filho de Deus, porque ele curou a minha filha? Será que ele ia ter coragem de fazer isso? Ou ele ia fazer igual Pedro, que se escondeu, ficou lá no meio do povo lá que estava voltando em Cristo e ainda disse que não conhecia o Messias. 3 vezes. Não rejeitou. Antes que o galo cantou. Aí eu pergunto a você, como será que Jairo agiria ali? E aí eu pergunto a vocês também, como será que nós agiríamos ali? Será que nós teríamos coragem de defender o nosso Salvador ali? Ou iríamos fazer igual Pedro, que simplesmente deixou lá a língua? Hein? Fica aqui essa resposta. Pedro, naquele momento, ele deixou Cristo lá a língua. Ele não defendeu o seu mestre. Mas muitos anos depois,
Ele morreu pelo seu mestre. Pois ele volta a Roma depois que ele tinha fugido. Nero havia posto fogo em Roma. Acusou os cristãos de terem posto fogo em Roma. Os cristãos começaram a ser mortos. Alguns eram levados para o Coliseu e eram devorados por leões. Outros eram crucificados. Pedro estava lá e fugiu de Roma. Porém, no caminho, ele ouviu a voz de Jesus falar: Pedro, volte a Roma e leve tal mensagem. Pedro sabia que provavelmente ele morreria se ele voltasse em Roma. E ele fugiu igual ele fez lá quando Jesus foi capturado? Não. Pedro voltou a Roma, foi preso e crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro mostrou ali a mudança de caráter que ele teve. No primeiro momento, ele abandonou a Cristo para não morrer. No seu outro momento, ele morre por Cristo, nos deixando um exemplo que todos nós cristãos deveríamos seguir. Nós temos que morrer por Cristo. Mas não fala que nós temos que ressuscitar, não é isso. Mas nós temos que levar a mensagem de Deus até as últimas consequências. Em breve nós seremos perseguidos, assim como Pedro, os apóstolos, os discípulos, todos foram mortos. Nós seremos perseguidos, muitos seremos mortos, presos, nós seremos perseguidos. E aí é que nós vamos ver quem realmente tem fé. Se você vai morrer pela sua fé, se você vai manter a sua fé até o fim, ou se você vai rejeitar a Deus para se manter vivo nessa vida e perder a vida eterna. Pedro sabia que essa vida não significava nada, que eles poderiam até matá-lo nessa vida, mas que ele estaria na vida eterna que ninguém ia tirar dele. Ele morreu sim, mas ele está esperando no pó da terra para ser ressuscitado por Cristo para a vida eterna. Para ele era muito mais importante naquele momento que ele morreu a vida eterna do que essa vida. Mas quando Pedro deixou Jesus de lado, lá na Assembleia, para aquele momento, para Pedro era mais importante ele não morrer. Por quê? Porque ele não entendia o que era a vida eterna. Ele não compreendia as coisas corretamente. Mas depois que o Espírito Santo tomou Pedro, ele foi preenchido pelo Espírito Santo lá no Pentecoste. Veio a chuva do Espírito Santo sobre ele. Ele então passou a compreender todo o poder de Deus. E ele passa então a compreender tudo que Jesus Cristo ensinou. E ele passa então a compreender a vida eterna. E ele então entende que essa vida é passageira, que essa vida não importa, o que importa é a vida eterna. Portanto, nós temos que viver para Deus essa vida, trazer as pessoas para Deus, e até o fim, até as últimas consequências. Se tivermos que morrer pela causa de Deus, vamos morrer pela causa de Deus. Porque o que importa é a nossa vida eterna, é aquela que ninguém vai tirar da gente, somente nós mesmos podemos tirar de nós mesmos a vida eterna. Então, você pode até morrer agora, mas você vai ser ressuscitado para uma vida muito, muito, muito melhor do que essa. Tá certo, queridos irmãos? Então, essa é a diferença. Agora a pergunta, será que Jairo defenderia Jesus naquela assembleia, se ele estivesse lá? Porque antes, Jairo estava sendo covarde, porque ele sabia quem Jesus era e nunca assumiu que ele acreditava em Jesus como Messias. Somente quando a filha caiu doente é que ele foi correndo aos pés de Jesus pedir socorro. Então Jairo também foi um covarde. Mas será que depois daquilo Jairo assumiu Jesus publicamente? Não sabemos, a Bíblia não nos dá esse detalhe. Mas se ele assumiu, ele como um líder de sinagoga deveria ter ido lá para Jerusalém tentar salvar o seu mestre. Será que ele foi? Será que ele teve coragem para isso? Será que nós teríamos coragem para isso? Fica aqui a meditação, queridos irmãos. Fica aqui esse pensamento. Será que nós estamos preparados, se for necessário morrer pelo nosso Deus, morremos? Fica aqui essa pergunta. E lembre-se, não podemos ser de jeito nenhum como Jairo. Nós temos que demonstrar publicamente a nossa fé. Quem somos nós? Quem é o Deus que nós seguimos? Jamais nos escondemos atrás das paredes. Pois eu proclamo que eu sirvo o Deus único, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e de Jacó.
o Deus de Israel. Eu sigo aquele Deus que libertou o seu povo do Egito com o seu poder, derrubando a maior nação do mundo naquele momento. Eu sirvo o Deus que salvou o povo israelita de ser morto lá na época de Esther, através da própria rainha Esther. Eu sirvo o Deus que derrotou os filisteus jogando raio na cabeça deles. Eu sirvo o Deus que parou o sol na época de Josué. Eu sirvo o Deus que fez Davi derrubar Golias. Eu sirvo o Deus dos profetas da Bíblia. Eu sirvo o Deus que mandou seu filho unigênito para morrer para libertar estes seres humanos corruptos. Eu sirvo o Deus que é amor. Eu sirvo esse Deus, eu guardo o seu sábado, eu não como carne imunda, eu não tenho medo de falar isso e não deixar de falar de jeito nenhum. Se eu tiver que morrer pelo meu Deus, eu vou morrer. Não tem problema. Podem me matar, mas eu jamais vou rejeitar o Senhor. Jamais. Então é isso, queridos irmãos. Vamos para a oração de encerramento? Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação, que o Senhor possa nos abençoar, que tudo que foi falado aqui possa nos penetrar, possamos absorver tudo, aprender e pôr em prática todas essas mensagens. Que possamos ser como Pedro foi depois do Espírito Santo. Que possamos morrer por ti, se for necessário. Que não faremos igual Jairo, que só foi pedir socorro a Deus quando estava passando por um momento difícil. Que rejeitou a Deus o tempo inteiro, né, a seu filho, e depois, quando precisou lá, a filha estava morrendo, ele foi correndo aos pés de Cristo. Que o Senhor nos preencha com o Espírito Santo neste momento, a mim e a todas as pessoas que estão inscritas no meu canal. Que nós possamos pregar, profetizar, levar as mensagens do Evangelho, que possamos ser os João Batistas de hoje, para abrir caminho para o Senhor que está voltando. Que o Senhor possa nos inspirar a levar a mensagem do Evangelho. Que todo mundo possa pregar, que possa levar essa mensagem e trazer esperança e trazer as pessoas para Ti. Sabemos que a quantidade de pessoas perdidas vai ser maior que a quantidade de grão de areia da praia. Sabemos que vai ser maior que a quantidade de estrelas do céu. Sabemos que muita gente vai se perder. Mas não vamos desistir, Senhor, de trazer as pessoas a Ti. Quanto mais pessoas salvas, melhor será. Nos ajude, Senhor, e nos preencha com o Espírito Santo para que possamos fazer o que é certo. Que assim seja. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, queridos irmãos. Que todos tenhamos um feliz sábado amanhã, abençoado por Deus. Que Deus possa abençoar nossas famílias. Que quem estiver trabalhando hoje, que volte para casa em segurança. E se tiver alguém que está me ouvindo, que nunca guardou sábado, experimente fazer isso amanhã. A partir do pôr do sol de hoje, não trabalhe. Faça nada. Use o tempo para ouvir programações bíblicas. Use o tempo para estudar a Bíblia, fazer estudos bíblicos. Frequente, vai a uma igreja que você queira ir, qualquer uma que esteja aberta amanhã, entendeu? Procure fazer as coisas para Deus. E não esqueça de ajudar os pobres, porque quem ajuda os pobres ajuda a Deus. Tá certo, queridos irmãos? Então não esqueça que o dia do sábado também é o dia de fazer boas ações. Tá bom? Então, experimente, pode ter certeza que chuvas de bênção caiu sobre a sua vida e você vai ter uma semana muito melhor, muito mais abençoada se você guardar o sábado. Tá bom? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.